paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Nós lemos diariamente juntos a palavra do Senhor. Isso tem sido uma bênção para nós, né? Conhecermos o projeto eterno de Deus para a nossa salvação, que Ele deixou registrado na sua palavra. E nessa leitura sequencial que nós estamos fazendo, nós já estamos no livro de 1 Reis. 1 Reis. E nós iniciamos no episódio anterior a leitura do capítulo 8, né? O Salomão ajuntou todo o povo e fez uma oração ao Senhor ali no templo que ele havia edificado ao Senhor, pedindo ao Senhor que toda oração que ali fosse feita, o Senhor ouvisse, mesmo em circunstâncias difíceis, às vezes de cativeiro, mas se o povo se voltasse e se arrependesse do seu mau caminho, com o seu coração voltado para aquele lugar, o Senhor, o pedido de Salomão é que o Senhor os perdoasse. Nós vamos prosseguir na leitura do capítulo 8 de 1 Reis. Nós já estamos terminando a leitura desse capítulo. Nós vamos prosseguir no versículo 54. 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificara sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e gozosos de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém? Encerramos então assim a leitura do capítulo
capítulo 8 do livro de 1 Reis. Já vamos prosseguir agora na leitura do capítulo 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos encurvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e mote entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira, de cedro e de faia e ouro, segundo a todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabule até hoje. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor e a Megido e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer, e Betoron a Baixa, e a Baalate e a Tadmor no deserto daquela terra. E a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra,
os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo e oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus os seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. Amém? Encerramos assim a leitura do capítulo 9 do livro de 1 Reis. Estamos aqui lendo a respeito do reinado de Salomão, as suas construções, aquilo que ele fez, e acabamos de ler aqui, né, que ele construiu naus, construiu barcos, né, e Irão ali o ajudou e mandou ali marinheiros que serviram junto com os servos. Então nós estamos fazendo essa leitura, conhecendo historicamente aquilo que está registrado na palavra do Senhor. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.